Olá pessoal, hoje a gente vai passar para revisão, tá? Então vocês vão assistir essa videoaula e depois a gente vai se encontrar por videoconferência, tá? Essa revisão, pessoal, o que é revisão para a prova, né? Então essa provinha que a gente vai ter na semana que vem, como a gente tinha combinado, eu vou cobrar o conteúdo de transmissão neuronal, tá? Então é apenas aquela aula, tá? Então na apostila de vocês, né, vocês têm aí o conteúdo, deixa eu pegar aqui, da página 52 da página 52 até a 63, tá? Então vamos lá. Separei aqui alguns conteúdos para a gente revisar mesmo, tá? Só relembrando, né, que essa é a unidade do nervoso, tá? O neurônio, né, tem um núcleo, né? Nesse núcleo saem alguns prolongamentos, que são os dendritos, tá? Desculpa, eu falei do núcleo, né? Mas é do corpo celular que saem esses prolongamentos, tá? Depois a gente vai para o axônio, tá? Esse axônio ele serve para conduzir, né, o potencial de ação, né, até os terminais sinápticos aqui. Esses terminais sinápticos eles vão se aproximar a outros dendritos ou a junção da placa neuromuscular, tá? Para transmitir esse impulso nervoso, tá? No axônio, então, a gente tem a presença dos nodos de Ranvier e esses nodos, né, eles separam as bainhas de mielina, né? Então, a bainha de mielina ela envolve o axônio para fazer o potencial de ação de forma saltatória e assim chegar nos terminais sinápticos mais rapidamente, tá? Então, aqui é a unidade estrutural do sistema nervoso para vocês. Aqui a gente tem as células da glia, tá? Que são as células de suporte, tá? Então nós temos os oligodendrócitos, os astrócitos, né? A micróglia, tá? Nós temos também as células ependimárias e isso tudo no sistema nervoso central, tá? Tem função de suporte, de fagocitose, né, de células nervosas, de condução de nutrientes para os neurônios, tá? Isso tudo está explicado numa tabelinha lá, tá? E no sistema nervoso periférico, tá? A gente tem as células de Schwann e as células satélite, tá? Voltando ao sistema nervoso central, a gente tem também as eu esqueci agora, mas depois a gente volta qualquer coisa. Vou indo diretamente para os mecanismos das lesões, tá? Então a gente classifica em lesões traumáticas, isquêmicas, excitatórias e lesões por pressão, tá? Aqui eu separei em sistema nervoso central e periférico, tá? Então a gente vai falar tudo de sistema nervoso central primeiro e depois de sistema nervoso periférico, tá? Então, tá aqui, né? Só para a gente perceber, né, que uma lesão ela pode ser traumática, isquêmica, excitatória ou por pressão. Isso pode acontecer tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, que vai acabar gerando diversos sintomas, né, como alteração do estado mental, distúrbios de movimento e coordenação, alguns distúrbios sensoriais, tá? Então a gente vai falar de distúrbios principalmente de sistema nervoso central e depois os principais de sistema nervoso periférico. Então, ó, no sistema nervoso central, o que acontece? Se a gente tem uma hemorragia na massa cinzenta, né, vai ter sangue junto lá com a massa cinzenta, a gente vai ter uma necrose, tá? E essa necrose vai acontecer, né? E a gente tem hemorragias na massa branca, tá? Quando a gente tem hemorragias na massa branca, vai favorecer o edema local. Então a gente tem necrose da massa cinzenta e edema local na massa branca, tá? Isso aqui vai gerar uma compressão, tá? Porque tanto a necrose quanto o edema, né? A necrose vai acabar chamando aquele monte de células inflamatórias, tá? O edema
também vai aumentar a pressão ali e, consequentemente, eu vou ter a diminuição do suprimento de oxigênio, tá? Provocado por esses dois fatores aí, tá? Isso vai ter uma isquemia, tá? E nessa isquemia, os axônios vão ser absorvidos pelos macrófagos, tá? Tudo isso vai ser substituído por tecido conjuntivo. E se a gente tem substituição de tecido nervoso por tecido conjuntivo, a gente vai ter alteração de condução e função neural. Tá? É por isso que no sistema nervoso central, quando a gente tem substituição por tecido conjuntivo, a gente tem perda de função. Tá? E é por isso que a gente tem as sequelas neurológicas, tá? No sistema nervoso central. Tá? A plasticidade existe? Existe, só que ela é limitada ainda, né? Ela precisa de mais estudos. Então, uma lesão cerebral traumática de sistema nervoso central, né? Então, a gente tem uma lesão traumática que pode ser fechada ou aberta. A lesão traumática fechada, acontece, né, por um golpe contra golpe, né, ou lesão de chicote ou rebote, né, em que a gente tem uma situação em que, quando a gente tem o cérebro indo para frente, né, num movimento brusco, né, a região anterior do cérebro ela vai entrar em contato com a superfície da calota craniana, que é áspera, né, e quando a gente faz esse movimento para frente, né, em seguida a gente vai lá para trás, né, e a massa cerebral da região posterior vai acabar entrando em contato, né, com a região ali também da calota craniana, que é áspera, tá? E isso vai acabar gerando, então, lacerações, contusões, tá? Isso numa lesão cerebral traumática. Isso acontece num traumatismo crânioencefálico, né? Que acontece bastante também, tá? Essa lesão ela pode ser aberta também, certo? Em que daí as estruturas cerebrais elas vão se expor, tá? Daí a gente vai ter perda de estrutura cerebral também, né? Não tem como colocar de volta, né? Principalmente se lacerou, tá? E isso aqui a gente tem ainda um problema de risco de infecção, né? Porque cria uma abertura ali, ok? Na medula espinhal, que também é sistema nervoso central, né, a gente tem fraturas, contusões ou compressão da coluna vertebral, que vão empurrar, torcer, cortar, né, comprimir o tecido nervoso, tá? E, consequentemente, a gente vai ter perda de função, tá? Onde que pode acontecer, né? Em região cervical, tá? De C5 a C7, e em região de T12 e L1, tá? Que são mais comuns. Quando a gente tem uma lesão cervical, né, a gente pode ter, principalmente se for uma lesão cervical alta, a gente tem tetraplegia, tá? Em que o indivíduo não vai ter mobilidade dos 4 membros, tá? Já quando ocorre uma lesão tóraco-lombar, né, aí a gente tem uma paraplegia, né? O indivíduo não vai conseguir mobilizar, movimentar os membros inferiores, tá? Isso acontece bastante após acidentes automobilísticos, né, após quedas, tá? Em lesões esportivas, tá? Mergulho em água rasa, né? Enfim, são várias as situações aí, tá? Daí, como eu falei, né, o indivíduo ele pode sofrer, né, de parestesia, que é a diminuição, né, de sensibilidade, tá? E o indivíduo vai ter paraplegia ou tetraplegia, tá? Ele não vai conseguir, né, mobilizar ou os membros inferiores ou todos os membros, tá? Além disso, pode acontecer uma transecção completa ou incompleta. Então, pode ser que acometa só, por exemplo, a medula espinhal mais à direita, né? Então algum movimento pode ser preservado no membro inferior contralateral, ok? A gente falou de lesões traumáticas, agora a gente vai falar de lesões isquêmicas, tá? Em que a gente tem uma perfusão inadequada do tecido neurológico que vai gerar uma necrose, tá? E essa necrose, né, que vai gerar, acontece por um infarto do tecido cerebral. Então, se falta oxigênio, necrose. E se a gente tem uma necrose, o organismo vai entender que precisa fagocitar aquilo tudo. Vai fagocitar como? Com os eventos da inflamação. Então, daí a gente vai ter, né, calor, aumento da temperatura, rubor, né, edema,
vai ter dor, né? E vai ter perda de função, tá? Como a gente tem toda essa cascata de eventos inflamatórios, a gente vai ter o edema, principalmente, vai ter o aumento da pressão intracraniana, tá? E se aumenta a pressão intracraniana, o cérebro vai ficar comprimido. E se ele vai ficar comprimido, vai ter diminuição de função também, tá? Além disso, né, como os impulsos elétricos eles se dão pela atividade de íons dentro dos neurônios, né, a gente vai ter um desequilíbrio eletrolítico. Então, vai ter um monte de íon para fora do neurônio, que não era para ter, tá? E desequilíbrio ácido básico também, né? Porque esses íons eles são positivos ou negativos, tá? Além disso, né, na quebra desses neurônios, a gente vai ter liberação de neurotransmissores excitatórios. Tá? Esses neurotransmissores excitatórios é para estar dentro da célula, né, dentro do neurônio. Aí ele vai para fora e ele vai ir para as junções dos outros neurônios e vai acabar excitando, né, esses terminais sinápticos, essas junções sinápticas. E vai acabar gerando aí, né, atividade nervosa inadequada. Como eu já falei, né, dessas lesões excitatórias, a gente tem principalmente com o neurotransmissor excitatório o glutamato, tá? Que ele vai gerar que ele tem uma afinidade com o receptor, com esse receptor aqui, que está lá na junção sináptica e que vai acabar, né, fazendo aí com que o neurônio mande informação desnecessária, tá? Que tipo de informação é essa? Né? Uns potenciais de ação prolongados, gerando danos neuronais, danos ao DNA, né? Aí vai gerar uma espasticidade, né? Pode gerar espasticidade também, né? E esse glutamato, né, ele tem função deletéria em região de hipocampo e córtex cerebral. Então, um indivíduo que tem uma lesão excitatória pode ter a sua cognição e memória afetadas, tá? Nas lesões por pressão, já pincelei lá antes, né, a gente tem um aumento da pressão intracraniana, tá? Além daquela outra situação, a gente também tem quando ocorre volume excessivo de líquido cerebroespinhal. Então, esse líquido aqui, o líquor, né, que está lá circulando constantemente no nosso sistema, tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, a gente tem esse líquido, né, circulando para melhorar aí a questão de nutrição, questão de amortecimento, tá? E se a gente tem um volume excessivo, a gente acaba gerando um edema cerebral que não consegue se expandir muito justamente por causa da calota craniana, né? Que não consegue se expandir muito e aumenta a pressão intracraniana, tá? Isso vai variar de acordo com essas áreas, né? Com o tamanho da hemorragia, o tamanho do tumor, né? Com o excesso de líquido cerebroespinhal, tá? Então isso vai variar bastante. Que sintomas a gente tem quando a gente tem lesão por pressão? Então imagina nosso cérebro sendo comprimido, né? Porque tem aumento de pressão lá dentro e a gente não consegue, né? Não tem para onde esse aumento de pressão ir, né? Não tem para onde ir. Então a gente vai ter dor de cabeça, né? Vai ter edema nos olhos, né? Chamado de papiledema, tá? Provocar vômitos, né? Como sintoma aí autonômico e deterioração mental, certo? Já no sistema nervoso periférico, então olha o que acontece, né? A extensão ela é mais limitada, né? No sistema nervoso periférico a gente tem alguma capacidade de regeneração e reparo, tá? Partindo da degeneração desses axônios, a gente vai ter uma necrose, né? Que vai ter uma lesão no corpo celular ou no axônio, que vai gerar uma resposta inflamatória e vai fazer a fagocitose desses fragmentos celulares, tá? Se por acaso o corpo celular tiver íntegro, tá? Aí os axônios eles conseguem, né, se regenerar. Vai regenerar do mesmo jeito? Não, não vai regenerar do mesmo jeito, mas vai regenerar, tá?
Se ocorre degeneração de axônios por causa do neurônio, por causa do corpo celular sendo lesionado, tá? Então, em vez do axônio ocorre lesão de corpo celular, daí a gente tem chance reduzida de regeneração mesmo, tá? E a gente chama esses nervos, danos a nervos periféricos como neuropatias periféricas, tá? Que a gente tem vários tipos. Então, lesão traumática nos nervos periféricos, ela vai ocorrer por um esmagamento ou um corte de neurônios, tá? A gente tem uma degeneração dessa fibra nervosa cortada, né? Que vai sofrer um processo de degeneração chamado de degeneração valeriana e vai passar por um processo inflamatório. E é isso, pessoal. Eu aguardo vocês então para as dúvidas por videoconferência, ok?